CBN Maringá, primeira edição. Apresentação: Brenda Karamaschi. Agora 9h33 e a Lei de Recuperação Judicial e Falências completou 20 anos agora em 2025. Essa lei é um marco na recuperação de empresas e falências no Brasil, para a gente entender melhor, né? Os avanços, os reflexos no mercado, os desafios que ainda existem. A gente está ao vivo aqui no estúdio com o Dr. Alain Mincache, que é advogado e vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falências da OAB do Paraná. Bom dia, doutor. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a necessidade que houve, né, 20 anos atrás, de se criar essa lei e trazer tudo isso que nós temos hoje, e também ao longo desses 20 anos, né, o que mudou, as mudanças de mercado foram gigantescas, as mudanças empresariais também. A lei acompanhou tudo isso, doutor? Pois é, nós tivemos um período bastante grande, de 1945 até 2005, onde a legislação que tratava de insolvência era um decreto-lei que, por vezes, não conseguia, né, acompanhar a evolução econômico-financeira da sociedade e, evidentemente, das empresas, né? Em 2005, depois de uma ampla discussão, veio à lume, então, a Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.101, uma legislação baseada especialmente na legislação americana, né, no Chapter 11, e uma legislação moderna justamente para poder atender a necessidade de mercado, a necessidade que as empresas tinham em momentos de crise, de poder, de fato, se reestruturar, as empresas viáveis, né, de poder se reestruturar, de poder encontrar um caminho para um momento de dificuldade, às vezes para aquele momento de soluço financeiro, onde, sem uma legislação que albergasse isso, tornava muitas vezes a empresa com a possibilidade de acabar quebrando de fato, sabe? Eu falei um pouquinho sobre essa questão de tipos de empresa, né? E ali em 2020, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, se não me engano, houve já uma modificação necessária, um aperfeiçoamento na lei, contemplando alguns tipos de empresas, algumas situações específicas, sim, né? Sim, a lei, ela, de 2005 a 2020, ela veio se modernizando através do trabalho da jurisprudência. A jurisprudência foi reinterpretando, interpretando, trazendo os fatos e circunstâncias que aconteciam e que muitas vezes até a própria lei de recuperação não conseguia albergar. A jurisprudência foi dando esse viés, esse conteúdo novo, ou essa interpretação nova para a própria lei. O fato é que em 2020, né, depois de, portanto, 20 anos, ou 15 anos, a lei de recuperação, então, ela sofreu, ou ela ganhou, né, não vamos falar sofrer, ela ganhou a possibilidade de se aprimorar. Ela se aprimorou com alguns mecanismos novos, importantes, que foram trazidos, como, por exemplo, a recuperação judicial do produtor rural, que era uma demanda já há muito tempo discutida nas cortes, enfim, pela jurisprudência. Essa recuperação judicial do produtor rural, ela atingiu aí uma gama sem número de produtores que precisavam do instrumento, mas tinham sempre a discussão, a possibilidade ou a impossibilidade, muitas vezes, de acessar. Agora nós temos, então, a possibilidade de recuperação judicial do produtor rural. Também foi trazido pela lei que fez a modificação, a Lei 14.112, ela trouxe também a possibilidade do Deep Finance, que é o financiamento da empresa em recuperação judicial. A gente sabe que a empresa, quando entra em recuperação judicial, o rating dela vai para o pé, vai para o H, né? Ela perde o crédito no mercado. E aí, como que faz para se recuperar, sendo economicamente viável, mas sem a possibilidade de um financiamento? Houve, então, esse aprimoramento, enfim, a lei trouxe, o legislador colocou a possibilidade de o Deep Finance acontecer. O Deep Finance nada mais é do que um credor que tem um superpoder ou um super privilégio, ele é o sênior, né? Ele é um credor que não vai se submeter num evento de quebra, eventualmente, aos riscos que os demais credores se submetem, mas ele tem essa função de poder viabilizar o negócio e fazer com que o negócio, de fato, prospere, que ele se recupere, se reestruture.
Isso foi uma das modificações. Outra modificação, outra alteração importante é a possibilidade da mediação prévia, né, à recuperação judicial. A recuperação judicial, por si só, já é um processo de negociação. É um processo onde o credor, né, os credores e a empresa em dificuldade, a empresa devedora, eles têm um ambiente para poder, de maneira organizada, encontrarem a solução para a crise da empresa e, obviamente, também para o recebimento dos seus créditos. Mas a lei previu agora a possibilidade, né, a partir de 2020, então, de uma mediação prévia, um procedimento anterior, antes do próprio processo, albergado também pelo Poder Judiciário, dentro do Poder Judiciário, para fazer com que as partes conversassem, né, os credores e a devedora conversem, tentem encontrar dentro de uma mediação um caminho para a solução. Nós São algumas, né? Recentemente até, né, alguns dos maiores e mais complexos casos de recuperação judicial no nosso país, grandes empresas, inclusive, né, e eu estou com um dado aqui de 2024, só no ano que passou, o Brasil registrou 2.273 pedidos de recuperação judicial. Esse é o maior número desde o início da série histórica, que começou lá em 2005. Sim. Quais são, doutor, os principais motivos que levam a esse pedido e as soluções encontradas? Também os desafios que ainda existem, né? Pois é. Acho que, começando pelos desafios, nós precisamos ainda, falta no Brasil, uma cultura de negociação, né? Muito se conquistou de 20 anos para cá, o processo se tornou mais eficiente, houve, agora mais recentemente, inclusive nós estamos experimentando a especialização das varas, ou seja, há varas especiais, regionais, localizadas especialmente no Paraná. Falando de Paraná, temos Maringá, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, varas especializadas em atender esse tipo de demanda. Óbvio que o desafio é a cultura. Nós precisamos negociar mais para encontrar soluções, o que significa proteger credores, proteger a empresa viável, proteger todo um ecossistema que há por detrás da empresa, que são os colaboradores, a geração de riquezas e rendas. A gente sabe que durante esse período, a lei de recuperação, ela caminhou no sentido de tentar buscar esse resultado. Nós sabemos que também esses grandes pedidos de recuperação judicial que aconteceram, são pedidos que foram necessários em alguma medida, com certeza, na maior parte deles, em grande medida. Por quê? Porque são de empresas ou de companhias que, de fato, necessitavam desse remédio para poder fazer o quê? Para poder se reestruturar. Óbvio que o pedido de recuperação judicial, ele é importante para poder criar um ambiente organizado de negociação para a reestruturação da dívida. Mas com o pedido, acaba acontecendo e nascendo a possibilidade de a empresa também mudar a sua cultura, a sua gestão, a sua estratégia de negócio. E isso é, vamos dizer, a outra parte. A outra parte que é tão importante quanto o pedido, né? O pedido, ele congela as dívidas, ele permite um ambiente tranquilo para que a empresa possa se recuperar e possa negociar suas dívidas, mas também permite, né, que a própria empresa mude a sua estratégia, altere a sua cultura, busque soluções diversas. Nós sabemos, por exemplo, que a economia do país, ela nos últimos 20 anos, nós temos passado por diversas crises. Crises que foram gravíssimas. Em 2008 nós tivemos subprime, em 2016 nós tivemos crise, e agora nós estamos passando por um momento de crise, onde a inflação está galopando, onde temos taxas de juros elevadíssimas para um mercado que depende de capital de giro do mercado financeiro, por exemplo, e que, para poder passar por esse momento, muitas vezes ele não consegue sozinho. Ele precisa, de alguma maneira, se reorganizar. Mas não é só do ponto de vista financeiro aí, é do ponto de vista operacional. Às vezes o negócio não está mais correspondendo, né, à necessidade do mercado, ele não está conseguindo fazer, né, a virada de chave. E aí surge, então, a lei de recuperação, ou a própria recuperação judicial, como uma forma de organizar dos dois pontos de vista, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista operacional.
Você falou sobre a questão das transformações, né, que nós vivemos e ainda estamos vivendo, principalmente falando em questões econômicas, sociais. Essas transformações são inevitáveis e elas seguirão acontecendo. Com certeza. A seu ver, hoje, com todas essas mudanças que temos, inclusive em formatos empresariais completamente diferentes do que tínhamos 20 anos atrás, 5 anos atrás, a gente vive uma transformação constante. Ainda há necessidade de atualizações dessa lei? Quais são as principais demandas que ainda existem nessa área? Nós temos muitas demandas ainda. Nós temos, na verdade, de entender que nós vivemos num sistema de lei escrita, né, um civil law, diferentemente do direito costumeiro que nós temos em outras partes do mundo. A nossa lei, por ser escrita, ela acaba, ou ser positivada, como nós falamos, né, ela acaba sendo muitas vezes engessada para certos negócios, para certos fatos sociais que estão acontecendo. Daí vem a jurisprudência, num papel importantíssimo, daí vem a especialização das varas, num papel importantíssimo. O próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou um fórum permanente para poder discutir a lei de recuperação judicial, o formato, o modo de aplicação da lei, mas nós precisamos também fazer com que a sociedade como um todo, e não só o sistema judiciário, né, ele atue. Nós precisamos que a sociedade também passe a entender a lei de recuperação judicial não como uma vilã, mas como uma alternativa para evitar uma crise muito maior. Hoje nós temos um dado bastante interessante. Você falou dos 2.273 pedidos de recuperação em 2024. Representou um aumento de 61% em relação a 23%. Desde o princípio, desde 2005, a lei de recuperação judicial já significa aí mais de 120 mil pedidos de recuperação judicial. É evidente que no decorrer do tempo, nós percebemos que foi se quebrando o paradigma, foi se quebrando o tabu de entender que a lei de recuperação judicial, ela seria, ou a recuperação judicial, ela poderia ser aí uma forma de moratória, uma forma de não querer pagar suas obrigações. Não é nada disso. O objetivo da lei é tornar equilibrada a relação entre as partes, protegendo o próprio credor, inclusive, porque os negócios têm, sim, a possibilidade de, eventualmente, não darem certo. Os negócios têm a possibilidade de sofrerem reveses econômicos e financeiros por conta do que nós estamos vendo, taxa de juro exorbitante e tudo mais. Dentro dessa perspectiva, a lei vem para poder regular, mas nós temos muito ainda para avançar, principalmente, né, nessa ideia de fazer com que a cultura, tanto dos agentes financeiros quanto, enfim, de todo o empresariado, ela passe a compreender a lei como uma forma, uma alternativa de tornar a economia mais forte. Ao contrário, ela não deixa a economia mais fraca, ela deixa a economia mais forte, porque ela faz com que as partes negociem, as partes encontrem soluções, muitas vezes soluções que não estão na lei propriamente dita. A lei dá a alternativa, a ferramenta, mas a solução, ela advém dessa criatividade que pode nascer dessa negociação entre as partes. Falando um pouco sobre o momento de entrar nesse recurso, né, de recorrer à recuperação, muitos empresários ainda têm um certo receio, né, de tomar esse passo, essa decisão. Isso ainda é frequente, essa visão, ou já é encarado de uma outra maneira, essa possibilidade de solução, como você disse, né, de buscar alternativas, ainda é vista de uma outra forma? Ainda nós temos uma cultura que ela está evoluindo, eu vou dizer. Tá? Ela está melhor nesse sentido do que nós quando a lei foi promulgada, exatamente. O momento de pedir recuperação judicial ou de tomar uma medida nesse sentido, ele é muito variado, mas eu diria o seguinte, no primeiro sinal de se compreender que a empresa poderá passar por uma crise de liquidez, uma falta de liquidez, é o momento de se avaliar, né, buscando profissionais que atuem, especializados nesse segmento, para poder, daí sim, compreender o real momento. Eu acho que a gente sempre diz o seguinte, né? O empresário não pode deixar para a última hora, para o último momento, para o momento quando já não existe mais dinheiro em caixa, para o momento quando o negócio já foi, enfim, já degringolou, buscar esse remédio. Aí eu acho que aí o remédio pode ser um remédio que não faça sentido. Mas
quando ele percebe, e nós vivemos num país com oscilações grandiosas, como a gente já discutiu aqui, quando há a percepção de que pode existir, sim, uma crise de liquidez da empresa, é o momento de procurar um profissional especializado, profissionais especializados em finanças, na própria matéria jurídica, para poder compreender, para poder verificar em que estágio a empresa se encontra e se é ou não necessário tomar uma atitude mais, contundente, que seria o pedido, ou até mesmo buscar o caminho da mediação, que foi o que veio com a inovação através da Lei 14.112. Para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse agora diretamente a esse empresário, então, que de repente está vivendo esse momento e que está com dúvidas. Será que é o momento? Será que não é? Quais são realmente o passo a passo? Qual é o caminho que ele deve seguir, então, para perceber se é o momento certo, se já passou da hora ou não? Uhum. E os profissionais, como fazer isso da melhor maneira possível para que o problema seja resolvido de forma eficiente? Tá. O empresário, ele vive todos os dias dentro de um organismo vivo que se chama empresa. A empresa, ela passa dia após dia sob circunstâncias, sob fatos e condições que podem torná-la mais ou menos forte do ponto de vista financeiro, e do ponto de vista comercial, e do ponto de vista operacional. O que a gente aconselha, né? Que o empresário ele esteja, de fato, amparado, escorado em consultorias de gestão, em escritórios que tratem do tema reestruturação de empresa, em profissionais que sejam especializados nesse tema. Para quê? Para que ele possa, de fato, enxergar o movimento, né? Conversar com o credor, com os credores, com os agentes financeiros, enfim, discutir, debater eventuais problemas de liquidez, são fórmulas imprescindíveis para que, de fato, ele encontre uma solução, seja a de buscar o pedido de recuperação judicial, ou mesmo extrajudicial, seja o de buscar uma mediação, seja o de simplesmente adotar um modelo de diretamente sentar com os credores. Óbvio, né? Como eu disse, a lei de recuperação dá um primeiro passo, que é o de criar um ambiente organizado para que a empresa possa se recuperar. Mas o mais importante, talvez, depois desse passo, é entender como está a gestão do negócio. Então, olhar a gestão talvez seja o grande ponto, né? Mais até do que o legal. Olhar a empresa como ela está se comportando. E para isso, né, nós temos aí, enfim, especialistas de várias matizes, nós temos administradores, nós temos contadores, nós temos financistas que podem dar esse suporte para que o empresário possa enxergar o seu negócio da melhor forma possível. E aí possa saber se é ou não o caso de ir para um ambiente de reestruturação. Doutor, obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Brenda. Um abraço. Nós conversamos com o doutor Alain Mincache, que é advogado e vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falências da OAB do Paraná, sobre esses 20 anos da Lei de Recuperação Judicial e Falências, completados agora em 2025. Como vimos, os avanços necessários ainda existem. E se você é empresário, se identificou, ficou com alguma dúvida, perdeu um trechinho dessa entrevista, ou você quer compartilhar com algum empresário que está precisando dessa informação, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista vai estar na íntegra para você ouvir de novo e para você compartilhar essa informação com quem precisa. Agora, 9h52.